A crise de reputação do Itaú, gerada por demissões em massa, a batalha das narrativas em torno da condenação de Bolsonaro e um santo millennial na estratégia de comunicação da Igreja Católica. Seja muito bem-vindo ao Boletim Fante dessa semana. Rafinha, roda a vinheta. Se você está chegando agora, meu nome é Carlo Passi e você está no canal da Fante, onde nós falamos de comunicação pessoal, social e corporativa. Então, mais do que os fatos, nós analisamos as narrativas, as estratégias de comunicação, as abordagens da mídia e as disputas de influência que moldam a sociedade e o mercado. Então, se você gosta desses assuntos, já se inscreve e curte aqui o vídeo. Então, começando o Boletim Infante dessa semana, gravando aqui no sábado, dia 13 de manhã, era para ter gravado ontem, não deu tempo, mas vamos lá. Vamos ver o que acontece quando a sua marca diz uma coisa e a sua gestão faz outra? Eu estou falando do Itaú Unibanco, a sua recente crise de reputação. O Itaú, o maior banco privado do Brasil, teve um problemaço esses dias. A crise nasceu de uma decisão operacional, a demissão de cerca de 1.000 funcionários que estavam em regime de home office ou no modelo híbrido. E a repercussão foi instantânea e negativa pra cacete, com mais de 2.200 menções em plataformas digitais e um pico de manifestações públicas negativas sobre a marca. Aí o banco soltou uma nota oficial, daquelas cheias de termos corporativos, falando que as demissões foram por baixa aderência ao home office, padrões incompatíveis com os nossos princípios de confiança. Já não era o ideal, né? Uma abordagem meio fria, técnica demais para tratar do assunto. Responde bem para os investidores, mas não pega tão bem com a opinião pública. Mas o problema, para valer, começou porque a justificativa veio com a informação de que a decisão foi baseada no monitoramento da atividade digital dos computadores dos funcionários. Tipo, registro de inatividade, pouca atividade. Eles tinham um sistema que, de forma remota, conseguia monitorar os computadores dos funcionários que trabalhavam, né, de casa, vendo se a pessoa estava clicando, se ela estava com abas abertas. Aí, poxa, o sindicato dos bancários se manifestou, inclusive classificou a ação como uma demissão em massa injusta, termo que o banco não validou, né? Questionando as métricas usadas. E aí começou uma avalanche da repercussão nas redes sociais e nos portais de mídia. E aí a gente para e pensa, né? Como é que um banco que acaba de gastar uma fortuna em uma campanha celebrando os 100 anos da empresa, a campanha com o nome de Feito para o Futuro, com a Madonna, que reforça a ideia de que a marca é moderna, adaptável, pioneira, me usa um método de gestão que parece saído da Revolução Industrial, né? Monitorando clique e abas abertas, né? A campanha também contou com o Ronaldo Fenômeno, com a Fernanda Montenegro. Foi um baita investimento, posicionando a marca como relevante, ligada à diversidade, ao poder do digital, e na sequência se mete numa crise dessas que contradiz todo o discurso. Percebe a dissonância, né? A marca vende uma narrativa de modernidade e humanização, mas na prática de gestão ficou percebida como arcaica e desumana. Essa é a lição central dessa crise, né? A sua reputação não é só construída pelo que você diz nas campanhas, mas sim pelo que você faz no dia a dia. E o público, a imprensa, e nesse caso até o sindicato, perceberam essa contradição imediatamente. Outro ponto importante, e que a gente não pode, né, ignorar, é que pode ter influenciado para essa escorregada é a turbulência na liderança de marketing do banco que aconteceu esses tempos, né? O Eduardo Tracanella, que foi CMO por 27 anos, foi demitido com alegação de mau uso do cartão de crédito corporativo, e isso já tinha gerado uma crise interna e externa de comunicação. Então, primeiro o banco tinha feito um comunicado super sucinto, mas a repercussão e as especulações foram tantas que forçaram uma segunda nota, né, mais detalhada. Foi contratada então a Juliana Cury como a nova CMO, que é uma executiva que já tinha experiência de mais de 10 anos no Itaú e uma passagem pelo concorrente Santander. E foi então trazida de volta com um nítido objetivo estratégico de garantir a estabilidade e a continuidade da comunicação. Não sei como está a organização interna, mas normalmente as trocas de liderança, ainda mais tão significativas assim, deixam os processos, as cadeias de comando meio bagunçadas por um tempo, o que pode abrir espaço para deslizes como esse. Não sei se foi o caso. Mas
Isso mostra que a função de um CMO ou de qualquer responsável pela comunicação, não importa o tamanho da empresa, vai muito além de criar campanhas bonitinhas, né? É um cargo que exige uma vigilância constante sobre a reputação e a coerência entre as ações internas e a imagem da marca. Para uma corporação do porte do Itaú, inclusive, né, é mais complexo ainda, né, porque são muitas frentes simultâneas, mas claro que também ele conta com um ecossistema de comunicação mais estruturado. Eu não tenho certeza como está hoje exatamente, mas para você ter uma ideia, o Itaú trabalha com 4 agências de comunicação terceirizadas, além do time interno, cada agência tendo um papel especializado. Então tem a agência África, por exemplo, que é a agência de publicidade, responsável pelas campanhas de maior visibilidade, como foi a do centenário da Madonna, né? Foco mais de branding, criar as narrativas aspiracionais, né? E fazer a comunicação de massa nos canais mais tradicionais. A DPZ-IT, que também atua na publicidade, dividindo a conta, né, em parceria com a África, acho que desde 2019. E a função é criar campanhas publicitárias também de alta relevância, reforçar a mensagem, né, da marca. Aí tem a Mutato, né, atuando no monitoramento e no relacionamento das redes sociais. O trabalho deles, né, é o que a gente chama de social listening, né, a gestão de comunidade, a produção de conteúdo para as interações mais diárias ali. A Mutato, então, fica nessa linha de frente, monitorando e gerindo a reputação em tempo real. E aí entra a RPMA, que tem um foco mais tradicional em relações públicas, o PR, que eu sempre repito aqui. A especialidade deles é a gestão de reputação, o relacionamento com a imprensa, influenciadores, stakeholders no geral. A RPMA, sim, é quem, nesse caso, está com a bucha da gestão de crise de comunicação e, com certeza, atuando para resolver essa situação das demissões. Mas essa é a complexidade da comunicação de grandes corporações, né? O desafio, como essa crise demonstrou, é garantir que todas as pontas desse ecossistema estejam perfeitamente alinhados para evitar que uma ação como a do RH contradiga toda a narrativa construída pelo marketing. Por hora, para essa crise em específico, minha percepção técnica é que o Itaú teria que tomar algumas medidas, né? Primeiro, reconhecer internamente que o problema não é só de comunicação, mas a própria natureza da decisão que foi tomada pela gestão, né, das demissões. Abandonar a linguagem corporativa genérica nesse caso, né, adotar uma postura de transparência, mostrando que reconhece o impacto humano das demissões e comunicar publicamente que está reavaliando os critérios de produtividade, mudando um pouco esse foco que está em monitorar o clique do mouse, né, para realmente uma questão de entrega de resultados. Comunicar e fazer, né? Isso sim seria um verdadeiro alinhamento com a promessa de ser feito de futuro, né? E depois ainda vai precisar atuar na comunicação interna, né, para os colaboradores que ficaram, porque o clima deve estar péssimo, uma baita insegurança por conta desse monitoramento. Bom, agora vamos para o mundo da política, né? Na verdade, a gente não fala de política aqui, né? A gente fala de comunicação por trás da política. A condenação de Jair Bolsonaro pelo STF por tentativa de golpe de Estado é um case de comunicação que vai ficar para a história. Primeiro, pelo fato histórico mesmo, né? É a primeira punição para este crime a um ex-presidente do Brasil. Mas vai ficar para a história também por ser desses eventos jurídicos que viram um espetáculo de comunicação alimentando torcidas e ideologias. Os votos dos ministros foram absorvidos pela mídia e pelos canais de conteúdo digital, não como manifestações de dissenso técnico-jurídico, mas como momentos de vibração para as respectivas bases políticas. O voto do Alexandre de Moraes, por ser protagonista desse evento, o do Luiz Fux, por ter sido o único divergente, né, por ter passado 10 horas defendendo tanto a absolvição do Bolsonaro e dos outros réus, quanto apontando tecnicamente uma possível nulidade absoluta do processo, porque não caberia ao Supremo julgar o caso. O voto da Carmen Lúcia, que além de fazer vibrar também a base contrária ao Bolsonaro, também reverberou em algumas pautas, especialmente a das mulheres. Eu separei aqui um trecho de uma entrevista da Veja com a deputada Maria do Rosário, só para ilustrar isso. Dá um segundinho aqui, vamos mudar a minha câmera aqui. Vamos dar uma olhada nesse conteúdo aqui, ó.
Eu ia tocar exatamente nesse ponto que eu acho fundamental, né? Claro, não se trata do julgamento em si, mas queria fazer um paralelo com o voto da ministra Carmen Lúcia, coincidência ou não, foi a ministra que votou, né, que formou a maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. E ela diz uma frase interessante quando ela foi ali interrompida não, ela foi, o ministro Flávio Dino pediu ali a palavra, ela falou assim, nós mulheres ficamos 2000 anos caladas, nós queremos ter o direito de falar. Queria que a senhora falasse então um pouquinho do voto da ministra Carmen Lúcia, acho que ela fez ponderações importantes durante todo o julgamento, se manifestou e se posicionou ali como a única mulher, né, não só na primeira turma, mas no Supremo Tribunal Federal, e acho que teve um papel fundamental nesse julgamento. Olha, eu vejo no voto. Aí eu vou avançar um pouco, aí tem um momento mais pra frente que aí a Maria do Rosário faz, né, justamente essa confirmação, né, dessa... Crimes em si. Toda a participação dela é um grande orgulho para todas nós, eu creio, sem dúvida alguma. Independentemente de qual fosse o voto, nós certamente teríamos motivos para cumprimentá-la. Mas na medida em que ela trouxe, inclusive, de forma muito nítida, transparente, e a concordância dela com o relator, com base nas provas apresentadas, ela também representou a todas nós que buscamos nos empenhar muito no trabalho. Eu acho que Carmen, nesse sentido, como ministra, ela registra para a história um momento importantíssimo. E para nós mulheres, sobretudo as mulheres da vida assim que procuram, né, estar sempre lutando por todas. Enfim, aí ela avança, né, não querendo cortar, mas já cortando aqui. Mas o ponto é esse, né? Você vê como o julgamento, por ser um fato tão relevante e de exposição midiática, ele reverbera em outras pautas paralelas. Eu sei que tem gente que a essa hora já vai se doer. Credo, o Carlo botou a Maria do Rosário num vídeo. Gente, vocês sempre vão ver de tudo aqui. Se você quer realmente entender os movimentos e as estratégias de comunicação, você não pode ter preconceitos com canais ou com porta-vozes. Como você vai entender toda a dinâmica do debate público se você só olha por um ângulo, né? Mas se você é inteligente e gosta de elevar o nível das conversas, já curte o vídeo, principalmente segue o canal, tá? Isso é muito importante, você não imagina o quanto isso ajuda. É só clicar no botão que tem aqui embaixo, inscrever e pronto, você já vai estar dando uma baita força pra gente aqui. Então, voltando, viu como o voto da Carmen Lúcia reverberou, né, nessa pauta das mulheres, do feminismo, né? Bom, saiu a condenação e o que a gente viu nas horas seguintes continuou não sendo uma discussão jurídica, mas a batalha das narrativas. O Trump fez uma breve fala respondendo para um jornalista, onde ele se comparou ao Bolsonaro, falando que ele também sofreu essa perseguição política. Então percebe como o objetivo não é rebater a condenação em si, mas desviar o foco para a ideia de que o Bolsonaro é uma vítima de um complô. É o famoso framing, né, que eu falo, enquadramento do problema. Você muda a pergunta de o que ele fez para quem está por trás disso, né? E além disso, ao se comparar com Bolsonaro, a fala serve para legitimar a narrativa e conectar as bases eleitorais de ambos. Falando do Trump, no meio de tudo isso, a direita bolsonarista também levantou a tese de que os Estados Unidos poderiam retaliar o Brasil com sanções ou mais tarifaço. E só uma coisa, quando eu digo direita bolsonarista, não é nenhum juízo de valor, ok? É só porque realmente hoje existe uma diferença de segmentação de público político entre direita e direita bolsonarista. Existem características específicas do movimento bolsonarista dentro da direita, tá? Mas que eu não vou me aprofundar nisso agora, só para esclarecer esse ponto, tá? Enfim, a direita bolsonarista levantou essa tese de uma retaliação dos Estados Unidos por conta do resultado do julgamento, né? Quanto às retaliações, tem alguns pontos importantes. Primeiro, um tarifaço extra gera um dano colateral de empurrar o Brasil para a órbita da China, né, que é um parceiro comercial de extrema importância, então não se sabe se os Estados Unidos faria isso. Sem contar que mais um tarifaço americano, inclusive, poderia gerar um certo ranço por parte do empresariado brasileiro, mais com o governo Trump do que com o STF, então talvez a pressão não funcionasse tanto.
Aplicar mais a lei Magnitsky também não é algo simples, porque é uma lei bastante restrita e o uso indiscriminado desse recurso pode passar uma sensação intencional de um uso meio arbitrário, né, por parte do Trump. Bom, mas voltando para o universo das narrativas, em meio às discussões sobre as sanções, uma ala da direita bolsonarista chegou a levantar a tese de que os bancos brasileiros que não aderissem à lei Magnitsky seriam expulsos do sistema SWIFT. Porém, essa expulsão é tecnicamente impossível de acontecer a partir de uma decisão unilateral dos Estados Unidos. Tá? O SWIFT, que é a sigla para Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, é uma cooperativa global com sede na Bélgica, não é um sistema de pagamentos, como dito em alguns lugares, mas sim uma plataforma de mensagens seguras para transações financeiras interbancárias em mais de 200 países. A governança do SWIFT, ou seja, quem controla e toma decisões, é multilateral, controlada por bancos centrais de 11 países, incluindo membros do G7. Então, a exclusão de um país, como aconteceu com a Rússia em 2022, só ocorre por uma decisão diplomática tomada pela União Europeia em consulta com o Reino Unido, Canadá e Estados Unidos. Não é tão simples. Então é importante entender o que é o sistema SWIFT para a gente desarmar um pouco essa retórica do medo com fatos concretos. Tá? É muito comum as narrativas políticas explorarem essas áreas de desconhecimento público. Então, olha quantas camadas de narrativas a partir do julgamento do Bolsonaro. Ainda teria muita coisa para falar a respeito, mas eu vou deixar para os próximos vídeos. E para fechar a semana, vamos para o Vaticano. Se você acha que a Igreja Católica é uma instituição avessa às estratégias de comunicação, você está bem enganado. Toda a comunicação em torno da canonização de Carlo Acutis, que aconteceu agora dia 7 de setembro, é um exemplo disso. Conhecido como influencer de Deus ou santo millennial, Carlo Acutis ele usou a internet para evangelizar e criou uma exposição virtual de milagres eucarísticos. A figura do Acutis, né, um santo de jeans, tênis e moletom, que viveu a santidade em meio à rotina comum, com amigos, jogos de videogame, obviamente comunica com uma nova geração de cristãos. Eu não estou dizendo que a canonização em si teve esse interesse, mas a comunicação do fato sim. Porque ao elevar a santidade um jovem que usou a tecnologia para a fé, a igreja está dizendo o digital não é nosso inimigo, é uma ferramenta para a evangelização. Isso é importante porque muitas pessoas ainda veem a Igreja Católica como necessariamente avessa à tecnologia. Então, com isso, a Igreja reforça a sua relevância em um mundo cada vez mais conectado. O assunto foi pauta em muitos jornais, circulou nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, e não pense que isso é um acaso, tá? A Santa Sé tem uma estrutura de comunicação robusta, profissional e centralizada. Em 2018, o Papa Francisco criou o Dicastério para a Comunicação, que unificou todos os veículos midiáticos do Vaticano, como o Vatican News, o Rádio Vaticano e o jornal L'Osservatore Romano. O objetivo é fazer com que todo o sistema corresponda coerentemente às necessidades da missão evangelizadora da Igreja em um contexto digital. A nomeação, inclusive, do jornalista Paulo Ruffini para chefiar esse órgão, que é um jornalista profissional, não um membro do clero da igreja, trabalhou no Messaggero di Roma, na rádio RAI, na televisão, né? A nomeação dele para comandar só reforça a seriedade com que a comunicação é tratada. O Dicastério para a Comunicação também cria as estratégias para as redes sociais dos papas. Na época, as contas do X e do Instagram do Papa Francisco chegaram a dezenas de milhões de seguidores em múltiplos idiomas. O Vatican News opera de forma multimídia e também em diversos idiomas para a cobertura global das atividades da Santa Sé. Então, a comunicação é vista hoje como um pilar fundamental da atuação da Igreja. E, obviamente, sabia-se que a canonização de Acutis era um evento de relações públicas de alto impacto e foi comunicado de forma a gerar engajamento com um público específico, né? Especialmente os jovens que podem se identificar com um santo que joga videogame e usa a internet, né? Então a mensagem ficou clara, a santidade não é algo distante ou reservado ao passado, como está um pouco no nosso imaginário, mas é algo acessível na vida cotidiana e no ambiente digital.
A igreja adota então uma abordagem estratégica para usar a figura dos santos para gerar engajamento e, consequentemente, evangelização. A seleção, né, das figuras ressoam, né, com a contemporaneidade e a comunicação das suas histórias de forma moderna, acessível. Realmente são estratégias, são ações de um departamento que compreende bem a dinâmica da mídia. A lição principal que a gente tira disso é que a longevidade, a relevância de uma instituição, seja ela religiosa ou não, né, o mesmo vale para empresas, por exemplo, depende sim da capacidade de se adaptar às mensagens e às ferramentas de comunicação para cada nova geração. É isso. Boletim Infante, os planos por trás das notícias. Se você ainda não se inscreveu, não vem com historinha e se inscreve logo. Valeu? Fui!